Olá, olá, pessoal. Sou o Thiago. Bem-vindo para quem está conhecendo aqui o nosso espaço pela primeira vez. E bem-vindo de volta para quem já acompanha aqui a gente. Sinta-se em casa. Eu sou o Thiago Oliveira, sou profissional de recursos humanos, atuo aí no mundo corporativo como BP de RH, Business Partner. Atuo fora do corporativo com consultoria de carreira, né, auxiliando as pessoas a desbloquearem os seus talentos, né? E terem uma boa gestão de carreira aí dentro dos seus objetivos. Hoje estamos aqui em mais um episódio do nosso Café com RH, momento no qual a gente se reúne com pessoas especiais que nos inspiram e que inspiram outras pessoas também. E é um espaço de troca, de conexão, de sinergia, um espaço simples, com muita humildade, mas que a gente compartilha aqui bons conhecimentos para levar a régua aí das pessoas, né, dentro dos seus objetivos e das suas ambições de carreira, de crescimento, de desenvolvimento. Hoje é um episódio muito, muito especial. Estou aqui com uma pessoa que vocês já conhecem, mas que eu queria apresentar para vocês aqui com muito orgulho, muita gratidão, porque é uma pessoa que eu conheci no finalzinho de 2023, finalzinho do ano passado, ali no mundo corporativo e que conquistou meu coração. Acho que é uma pessoa que desde que eu conheci me inspirou muito e continua me inspirando dentro da carreira de psicologia em especial. Uma pessoa que fala sobre o tema de saúde mental, que propaga, né, a importância de a gente dar atenção a esse tema tão importante. E que hoje, aqui fora do corporativo, a gente vai ter uma boa conversa. Queria apresentar um pouquinho sobre ela, dessa honra especial de ter ela aqui com a gente hoje, nesse episódio mais que especial. Estou aqui hoje com ela, que é psicóloga, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é pós-graduada em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela Uninasal, tem 5 anos focada aí em promoção de saúde e no trabalho e 3 anos em atendimento clínicos com viés psicanalítico. Ela que é muito especial, que tem aí muitos conhecimentos sobre o tema de saúde mental, sobre essa importância de conscientizar, né, sobre esse tema. Tô com ela, Ana Oliveira, que não é a minha parente, né, mas é muito especial, coincidência do nome, né, Aninha? Seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Muito obrigada, obrigada pelo carinho de sempre, né? A gente se conheceu ali em meados de coisa de trabalho, né? E realmente, quando as coisas mudaram, assim, manter o contato, o seu carinho sempre, com muito respeito. Tudo que eu vi, né, trabalhando junto com você ali naquele meio, seu respeito com as pessoas, né, a forma que você lida, é aquilo que a gente sempre fala que é óbvio, mas a gente não vê sempre, né? Então, assim, acaba sempre se destacando. Então, obrigada pela sua confiança, obrigada pelo seu carinho. Estou muito feliz, de verdade, pela honra de estar aqui com vocês todos, né, participando desse momento aí tão especial. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Espero que hoje as pessoas conheçam mais o seu trabalho, conheçam mais sobre você, ou com você, essa psicóloga que tem muito amor pelo que faz, tem muito apreço aí pelo que compartilha com todos nós dentro desse universo, né? E Aninha, deixei de apresentar alguma coisa aqui sobre você, queria que você contasse mais aí quem é a Ana, o que a Ana faz. Não, perfeito. Se você apresentou, assim, a questão de currículo, acho que é isso mesmo, né? Acho que aquilo que a gente já vinha falando há algum tempo, né? Acho que tem uma questão muito nossa que a gente sempre vivencia, né? A gente sempre fala muito para os outros, enfim, mas é muito legal estar aqui nesse momento de uma transição, né, de carreira e de foco realmente que eu venho fazendo. Eu me formei, né, em psicologia e eu sempre atuei, parece que em paralelo, assim, que ela tinha, né? Sempre essa parte de saúde, de uma forma geral. E de alguns anos para cá eu venho focando cada vez mais, né, até eu conseguir fazer essa transição realmente mais de carreira para a área clínica, que era algo muito importante. Acho que além disso, eu gosto de trazer sempre a gente entender como pessoa, né? Eu sou uma pessoa que, além da questão de trabalho, que é algo muito feliz, assim, hoje que eu faço, que eu me realizo, a troca com as pessoas. Eu sou apaixonada, por exemplo, por animais, né? Cavalo, principalmente. Eu tenho aqui meus dois gatinhos, que daqui a pouco é capaz eles aparecerem, vocês vão ver eles aqui, ó. Eu tento tirar, mas às vezes eles aparecem, então eu já peço desculpa. E também tenho
conhecido outras coisas, assim, né, em mim que eu tenho gostado muito, por exemplo, práticas de esporte, enfim. Acho que é isso, Ti, no geral, né, acho que é um pouco mais de mim, assim. Maravilhosa. E Aninha, quando eu pensei em te convidar para cá, eu falei assim, gente, a Ana me inspira muito, muito, muito em psicologia e eu compartilho muito isso até com os meus próprios colegas de faculdade, né? Acho que só para contextualizar um pouco a galera que está acompanhando a gente aqui agora, eu conheci a Ana durante uma implantação do programa de saúde e bem-estar na empresa que eu atuo hoje. E a Ana, ela estava atendendo a gente na demanda de saúde mental. Então, a gente criou toda uma estrutura, junto com a Ana, todo um time multidisciplinar de saúde e bem-estar voltado ali para a saúde mental. Então, a gente fez a criação de um programa voltado ali para liderança e para liderados, né? Então, para todos os colaboradores também, sobre temáticas de saúde e bem-estar. Então, a cada mês a gente tinha ali durante 6 meses, 2 encontros por mês, um voltado para a liderança, onde a gente tratava, né, roda da vida, por exemplo, outros assuntos voltados ali ao líder, e o segundo encontro do mês para toda a empresa voltada a outra temática ali que pudesse abranger todo outro público, sempre lembrando da importância de promover e conscientizar a importância de cuidarmos da nossa saúde mental. Não conhecia a Aninha durante esse período, a gente ficou próximo aí. é, E quando eu pensei no tema de hoje, eu falei, cara, não tem ninguém melhor para falar de autoconhecimento e da forma, né, da importância que é a gente se conhecer, ter esse autoconhecimento, para que a gente tenha uma carreira aí de realizações e de propósito. Eu falei, cara, não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que a Ana. Nas nossas trocas, eu sentia o como você falava desse assunto com propriedade, né? Então, eu falei, não tem pessoa melhor para que a gente possa ter aqui nesse espaço trocando sobre essa temática tão importante para nós profissionais, né? Tanto profissionais que são de RH ou que não são de RH, que são de qualquer outra área. Acho que o autoconhecimento acompanha a gente para toda a vida, independente do que a gente queira seguir, né? Então, como que a gente extrai de nós, do nosso autoconhecimento, o nosso melhor potencial para uma carreira aí é, de realização, né? Eu não digo de sucesso, porque eu acho que sucesso cada um vai ter ali a sua régua, né? O que é sucesso para mim não é sucesso para você e qualquer outra pessoa, mas para uma carreira de realizações e de propósito, né? Fazer o que ama. Então, queria ouvir um pouquinho de você, Ana, no sentido, para você, o que seria esse autoconhecimento, né? Eu acho muito legal, assim, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer do autoconhecimento, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem para a gente fazer, porque dá muito medo. E eu acho que ele é o questionamento. É você se permitir questionar. Você questionar os seus valores, você questionar os seus princípios. Porque não quer dizer que eles estejam errados, né? Que a gente fala, nossa, eu questiono meus valores, mas aquilo, né, tão moral, tão concreto. Mas, na verdade, eu questionar, você não precisa abandonar eles, né? Mas é você se perguntar assim, de onde veio isso? Por que que eu tenho isso como princípio? Por que que eu tenho esse propósito? Da onde criou isso dentro de mim? Porque, de repente, a gente está tão enraizado com tudo isso e a gente não consegue entender realmente quem a gente é nisso, né? Nós somos hoje o que nós fomos, né? E isso é uma criação. Então, quando a gente fala sobre autoconhecimento, tem muito voltado hoje, né? O autoconhecimento pessoal e o autoconhecimento profissional. E quando a gente vamos voltar, acho que antes de sermos um profissional, né, como pessoas, né, o que nós somos. E às vezes parece muito óbvio. Se eu perguntar para você, Tiago, você me conhece? Você vai falar, ah, é óbvio que eu me conheço, né? Quem mais conviveu comigo nessa vida do que eu, né? Quando, na verdade, você pode saber quem você é, mas não quer dizer que você se conhece, né? Então, o autoconhecimento é justamente aquela liberdade, e que eu acho que a palavra que é mais bonita da gente colocar sobre o autoconhecimento é a conexão. É a conexão que você tem com você. E quanto mais você se autoconhece, na verdade, você consegue entender quais são os seus pontos fortes, quais são as suas limitações, o que você é bom, o que você tem medo. É uma análise que você faz sobre você que vem a partir dos questionamentos, né? E às vezes parece meio assustador a gente parar para pensar nisso, né? Falar assim, meu Deus, parece que eu vou perder o meu chão, porque se eu não souber nem quem eu sou, né? O que que eu vou fazer? E uma das partes mais legais do autoconhecimento, eu acho que quando a gente fala justamente desse ponto da conexão, né, da gente olhar para dentro da gente, é justamente a gente entender que nós temos limites, né?
que nós temos fraquezas. E aí, quando você se auto, realmente você fala assim, nossa, eu estou no meu auge aqui desse autoconhecimento, é quando você olha para a sua fraqueza e ela não define quem você é. Você, pelo contrário, você acolhe essa fraqueza, né? E você não tem medo de expor ela, né? Você não tem medo do que realmente é, aonde ela vai te levar. Você não vai se sentir pelado na frente de outras pessoas se essa fraqueza aparecer. Então, olha o domínio, né, que o autoconhecimento traz. E é por isso que eu gosto tanto de falar, eu acho lindo, porque realmente é algo que a gente tem que ter. Tem muitas pessoas que eu atendo hoje, dentro, né, de carreiras, realmente, assim, quando a gente faz alguma coisa em empresas, e eu gosto de reforçar. Nenhuma relação no mundo vai ser mais importante do que a relação que você tem com você. Ah, Ana, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu cuido dos meus pais. Eu falo, ótimo, isso é lindo. Mas isso não é, essa relação não é mais importante do que a relação que você tem com você. E acho que é essa conexão, né, Ti? Exatamente, Aninha. E é algo que esse semestre na faculdade estou estudando muito sobre psicanálise, né? Eu acho que é legal quando o Freud fala, acho que você entende muito melhor que eu, quando o Freud ele vai se referir ao processo de autoconhecimento, ele fala justamente isso, né? Que é um processo que vai permitir com que o sujeito, com que a gente se conheça melhor e tenha acesso a esses conteúdos que ele diria ali que são mais densos da nossa psique humana, né? Então é olhar para dentro de si e encarar os nossos pontos fracos, né? As nossas fraquezas, encarar ali aqueles pontos que muitas das vezes é no meu inconsciente eu conheça sobre eles, mas eu tô colocando alguma barreira invisível ali que o outro vê e eu acabo não vendo aquilo, né? Então, eu interpreto também muito dessa forma. Acho que o autoconhecimento, tem muita gente que tem esse medo, né? De se conhecer. E eu acho que quando você embarca nessa jornada do autoconhecimento, você tem até mais liberdade, eu diria, né? Eu acho que eu me sinto muito mais livre quando eu tô me autoconhecendo, porque eu sei exatamente ali quais são os meus limites. Poxa, para me respeitar, eu sei que o meu limite é até aqui, né? Daqui para frente eu tô invadindo algo que para mim talvez seja inegociável, né? Exato. Quantas vezes, né? Acho que a gente trazer agora assim como pessoa. Quantas vezes a gente não ultrapassa os nossos limites porque simplesmente a gente não conhece eles, né? Você só vai conhecer quando você fala assim, nossa, eu tô incomodado com isso, porque você cedeu, né? Porque você tem medo. Aí o que das coisas que a gente mais vê, por que que eu tenho tanto medo de colocar limite nas pessoas, expor, né? Aí eu digo já um limite não mais de uma fragilidade minha, mas um limite de respeito. Olha, até aqui, né? Aí entra mais na questão das relações humanas. Porque eu tenho medo de colocar esse limite e o outro ir embora. Então, olha como a importância do outro é muito maior do que a importância do eu. Eu passo o meu limite para você ficar, mas por favor não sai, né? E no fundo isso dói muito, né? Eu vejo uma autoflagelação assim, muito grande, né? De a gente passa, e ultrapassa, e ultrapassa, e uma hora que eu falo assim, eu não estou mais aguentando. E um dos pontos que você trouxe que eu achei muito legal é justamente quando você leva ali para o conceito, você pode colocar em qualquer linha, né? Qualquer um vai ver de uma outra forma, mas quando você esconde, a sua fraqueza vira um monstro, né? Porque não domina. Quando você conhece a sua fraqueza, é a mesma coisa de, sei lá, vamos supor que você aprendeu a dirigir um carro, né? Você vai pegar aquele carro, a primeira vez que você vai fazer uma aula de autoescola, é um monstro, meu, como é que eu troco marcha, fiz aqui, faço isso aqui, faço isso aqui. Por quê? Porque é algo desconhecido. A partir do momento que você vai conhecendo, você vai dominando aquilo, né? E isso começa a trazer muito mais controle. Então, você percebe que nem à mercê você fica. Da mesma forma, a gente pode levar isso a um outro nível de emoções, né? Então, conforme eu vou me conhecendo, vamos supor que eu estou aqui conversando com o Thiago, de repente eu falo assim, nossa, estou ficando irritada conversando aqui com o Thiago. Por quê? Por que que está me irritando? O que está acontecendo? Se eu me conheço, eu começo a entender a minha emoção, e isso é incrível, você conseguir controlar a sua emoção, né? Porque a emoção, muitas vezes, a gente quer agir por ela. Quando a emoção, os sentimentos, por exemplo, foram feitos para ser sentidos, né? E aí sim, o pensar sobre. Então, olha que nível eu chego de reflexão e falo assim, ah, eu entendi. Aquela hora eu estava falando com o Thiago, na verdade, fez um gesto que me lembrou tal situação, por isso é que me incomodou. Olha o domínio e o controle que eu acabo tendo muito maior, né? Exatamente, Ana. E dentro do mundo corporativo, por exemplo, eu já atendi alguns casos, né, na posição de BP mesmo, que eram alguns líderes que não se sentavam confortavelmente na cadeira de liderança e eles tinham conhecimento sobre isso. Acho que talvez já tenham embarcado nessa jornada de autoconhecimento.
E eram dores de alguns deles, tipo assim, cara, mas eu não sei se eu quero seguir isso como carreira, eu não sei se eu sou um bom líder, se eu nasci para ser um líder, né? Às vezes a carreira dele é mais especialista, de repente, né? Eu acho que nossa carreira é muito importante que a gente tenha esse autoconhecimento de entender assim. É, eu uso muita analogia do ponto A para o ponto B, porque para mim ela faz muito sentido. Então, poxa, esse é meu estado atual, né? Como eu estou aqui agora? Como eu me conheço para tentar traçar esse plano de ação para chegar nesse ponto B, né? Onde eu gostaria de chegar daqui a um tempo. Então, acho que o autoconhecimento te ajuda a entender justamente isso, como esse caso desse líder, né? Será que eu sou líder, né? Será que é isso que eu quero para mim? E aí tá a necessidade desse autoconhecimento que muitas das vezes, né? é, Esse líder ele só foi empurrado para a situação. Ele não foi dado esse caminho de se conheça, veja se é isso que você quer. Não, olha, necessidade de negócio, eu preciso que você entre nessa posição. E aí a gente tem uma série de problemas justamente por conta desse não se autoconhecer, né? Entender o que você quer de carreira, né? O que faz mais sentido para você, até para o teu estilo, para o teu perfil comportamental também, né? Certeza. Eu acho que aqui você chega num ponto muito legal, né? Porque, assim, o autoconhecimento, o que que é tão legal dele? É porque o autoconhecimento, ele me leva a um propósito, né? Assim, primeira coisa que a gente tem que entender, o propósito, às vezes, é vendido para a gente como uma coisa meio imaculada, assim, né? Ah, o propósito. Não, o propósito, ele é mudável, né? A gente muda, a gente amadurece, muitas vezes a gente tem que voltar nele e rever se faz sentido. Mas o autoconhecimento, ele, na verdade, traz para a gente um processo de planejamento. Então, vamos trazer autoconhecimento para a carreira. Então, quando a gente faz o autoconhecimento ali realmente, né, na carreira, vamos pegar a gente, né, de dois aqui, psicólogos. Na minha época, eu lembro de formação, quando eu entrei na faculdade, enfim, muito era falado sobre engenharia, né? Porque engenharia dá dinheiro, porque engenharia é uma boa carreira. Enfim, hoje que está bombando a TI, por exemplo, né? E aí imagina nós dois assim, não, eu vou lá porque vai dar mais dinheiro. Você é uma pessoa de humanas, concorda? Você... Exatamente, não ia dar certo. Da mesma forma eu. Então, assim, olha como é o mínimo de autoconhecimento para eu saber, assim, não vai dar certo ir para engenharia. Né? Se uma matemática básica da escola não era o meu forte, quanto mais eu não me aprecio aquilo. Então, aquilo não vai me trazer felicidade. Né? E aí, quando a gente traz para esse autoconhecimento profissional, é justamente pautado nisso. Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus pontos fortes? E aí, quando você traz esse ponto da liderança, eu acho que isso é muito comum acontecer nas empresas, porque muitas vezes os planos de carreira, eles estão relacionados muito com, assim, com o cargo de gestão, né? Em algum momento parece que a gestão vai aparecer ali para quem vai crescendo na carreira. E aí, pronto, a pessoa chega lá e fala assim, meu Deus, mas eu tenho que lidar com pessoa agora, né? O cachorro dele está doente, ele não vai trabalhar e eu tenho que fazer o quê? Ele está mal? O que que eu faço? Né? De repente, o que eu estou fazendo com isso aqui? Como você mesmo trouxe, aquela pessoa é uma ótima analista, ele era ótimo tecnicamente, não é esse ponto. Mas muitas vezes a gente entra nesse ciclo do deixa a vida me levar, né? E aí eu não parto desse auto, porque aí a gente volta ao que eu falei inicialmente. Eu tenho autoconhecimento, eu tenho planejamento, eu sei o processo que eu vou passar e isso me traz muita felicidade, porque eu tenho planejado. Quando as coisas meio que acontecem, deixa a vida me levar, de repente eu tô aqui e eu me perdi. As coisas foram acontecendo, daí acontece, será? Aí eu começo a questionar o momento que eu tô. Será que eu sou um bom líder? Será que eu quero estar aqui? Será que eu queria? Você acha que antes de eu ser um bom líder, eu queria estar aqui? Né? O que que me motivou a estar aqui? E acho que não tem problema quando as pessoas trazem a motivação financeira, né? Mas aí é onde a gente precisa ver, porque aí eu trago alguns pontos, por exemplo, que eu vejo muito com história. As pessoas iniciaram uma carreira por uma questão financeira, era um propósito, tudo bem. Passou aquilo, o propósito mudou, e agora o financeiro já não me faz mais sentido, né? Então, esse ponto que você trouxe, olha como é importante, né? A pessoa, esse líder, ele passou por toda uma carreira, chegou num ponto que ele não olhou ali atrás. Se ele tivesse olhado, talvez, né, assim, falando no todo sem conhecer, se ele tivesse olhado ali atrás, ele ia falar, não, eu não quero estar nesse lugar. Eu quero estar aqui, ó, eu quero ser um especialista disso, eu quero ser um analista, né? Então, olha como realmente, às vezes a gente não liga esses pontos, né? De ligar o que está acontecendo hoje com algo que eu não olhei ali atrás, né?
Exatamente, Ana. E é um ponto que para gente é muito importante quando a gente fala de carreira, né? Porque eu acho que a gente tem hoje diferentes gerações, né? Então tem a geração X, são diversas gerações. Hoje, geração Z, por exemplo, é uma geração que não se interessa mais por cargos de liderança. Isso é um exemplo, né? Então, poxa, por que que essa geração não se identifica mais com esse cargo? O que está acontecendo, né? E acho que isso é legal porque, por um ponto, você tem já pessoas que talvez se autoconheçam de tipo, isso talvez não faça sentido para mim pelo meu propósito, né? Talvez hoje os meus propósitos de vida, e aí entra um ponto muito importante que você trouxe, o propósito ele vai mudando ao longo do tempo. Eu tiro o meu próprio exemplo. Quando eu entrei no mercado, no mundo corporativo, o meu propósito era grana, 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 como da maioria das pessoas que entram no mercado de trabalho. Com o tempo, as coisas foram mudando. Então, hoje, por exemplo, quando eu olho para o meu propósito como profissional, já não é mais crescer, crescer, pular cadeiras ou evoluir com tudo muito rápido, numa intensidade muito forte. Aproveitar a jornada e acho que o mais importante eu tenho muito essa paixão por desenvolver as pessoas, né? Acredito muito no desenvolvimento das pessoas, no potencializar o talento das pessoas, né? E acho que isso vem muito de mim, porque eu vim do Nordeste da Paraíba, um lugar que não tinha toda essa infraestrutura, onde não tem essa facilidade que a gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo, de ir em busca das coisas, só que desde sempre eu me autoconheci o suficiente de que eu falei, cara, eu quero ajudar as pessoas, né? Eu quero ajudar as pessoas que possam sair de uma realidade como a minha e alcançar uma outra realidade no qual elas façam o que amam e façam com propósito, né? Então, acho que hoje é um pouco do que eu defendo e que eu vejo que algumas gerações estão começando aí também por esse caminho, né? De autoconhecimento, de saber o propósito que querem levar para da sua carreira para o mundo, para a sociedade como um todo, e de uma certa forma se realizar dentro daquilo, né? Dentro da sua carreira. E acho que a sua vivência, né, é aquilo, olha como é importante, né, Ti? A sua vivência extremamente pessoal de infância te levou a perceber dentro de você algo que para você era importante. Pessoas para mim são importantes. Pessoas felizes e desenvolvidas pessoalmente nas suas carreiras para mim é importante. A minha história faz eu entender que isso é importante. Eu abracei isso e eu levo isso como uma carreira profissional, né? Então, olha como é tão delicado, porque realmente às vezes a gente chega num estágio, né, profissional e de diversas escolhas e vira nesse questionamento e diz, o que que eu estou fazendo aqui? E aí se questiona, é só pelo dinheiro? Olha só, né? O que inicialmente era muitas vezes um ponto, de repente você fala assim, é só pelo dinheiro porque perdeu o propósito. Talvez inicialmente tivesse um, né? E hoje não tem. Então, o seu processo é lindo, de realmente assim, eu tenho um autoconhecimento de saber por que que pessoas são importantes para mim. Por que que desenvolver pessoas é tão importante para mim? Porque eu tenho uma história atrás disso, né? E aí, muitas vezes, aí vira um ponto muito difícil, né? Que existem diversas questões que entram, que é justamente quando a pessoa ela entra nesse lugar de não ver propósito e às vezes ela não sabe para onde ela quer ir, né? E o processo do autoconhecimento é reflexão o tempo todo, foi como você mesmo trouxe. Eu fui, abracei essa carreira, pulei cadeira, entrei, de repente eu parei e falei, acho que agora é outro foco, acho que eu preciso mudar esse rumo aqui. E eu gosto de trazer um exemplo, assim, eu tenho de algumas pessoas que eu já atendi, e tive uma paciente também que ela trouxe uma questão que era muito pessoal dela, da infância, né, de quando criança, que ela tinha ali um não se sentir amada ali pelos pais, não se sentir reconhecida, e ela abraçou isso, né, essa falta, na carreira dela. Então, ela sempre buscou carreiras de grande competitividade, né, de grandes disputas, enfim, e os ambientes que traziam aquilo, enfim. E ela sempre estava ali em primeiro lugar, sabe? Então, ela abria mão de tudo. E ela foi percebendo que, na verdade, o dia a dia dela no trabalho, se ela entregava, se ela não entregava, se tivesse sido bom, se o chefe elogiou, se não elogiou, guiava todo o restante do dia dela, o humor dela dentro de casa, enfim. E quando até que ela chegou no esgotamento, né? Uma hora ela deu, porque entrou num nível, né, de trabalho que ela não aguentava mais, né? E assim, o corpo dela falou, ou você para ou eu vou parar, né? Assim,
dá um jeito, que não vai dar certo. E foi o que aconteceu. E aí, nas sessões, foi exatamente o que a gente veio trazendo, né? Tipo assim, por que que eu caí nesse lugar? Então, olha só, é a ponto dela se questionar e começar a pensar e falar assim, será que eu realmente gosto desse ramo? Ou eu só estou aqui porque eu preciso de validação que eu nunca tive? Será que se talvez eu tivesse feito terapia lá atrás, né? Eu tivesse parado para, será que eu estaria nessa carreira? E realmente assusta, e volta ao que a gente falou inicialmente, né? Assusta se questionar, porque parece que eu vou ficar completamente sem chão. Mas é a única opção que eu tenho de mudar, né? E foi onde você também trouxe a sua situação. De assim, eu vim, e em algum momento você se questionou, né? De tipo assim, ó, pera, eu preciso ir para outro lugar aqui agora, né? Que te levou provavelmente a psicologia, toda essa entrega, né? Exatamente esse o ponto, Aninha. Então a gente entendeu aqui que o primeiro passo para a gente alcançar esse autoconhecimento é não ter medo, né? Enfrentar ali, mergulhar nessa jornada. O mar é longo, Exato. mas uma hora a gente chega em terra com o nosso propósito, né? Mas entendendo esse primeiro passo, né, que seria esse perder o medo e enfrentar, né, embarcar na jornada, quais os desafios mais comuns, né, se é que a gente pode falar assim, mas os desafios mais comuns que as pessoas enfrentam quando elas decidem embarcar nessa jornada de autoconhecimento? Bacana, eu tinha essa pergunta. Primeiro, ela fala assim, como é que eu faço isso? Né? Porque muitas vezes assim, olha, vamos se conhecer. Mas como é que eu faço isso? Né? E acho que um dos grandes desafios, eu vejo realmente que é o se permitir questionar, porque realmente se tira muito o chão, né? Porque quando você fala assim, deixa eu me autoconhecer, praticamente você está pegando todas as suas verdades e colocando em, em dúvida, né? Então você começa a questionar, fala assim, nossa, tudo que eu achei que eu era, será que eu realmente sou, né? Então, tem muito esse medo. É muito comum no processo de autoconhecimento também, a gente abandonar o processo e voltar para um ambiente seguro, por mais que não estivesse confortável, sabe? Eu não estou bem, eu não estou feliz aqui, mas é conhecido. Então, eu vou Muitas voltar para pessoas, esse desculpa lugar. te cortar, Aninha, mas muitas pessoas abandonam a terapia justamente aí, né? Mas nossa, muitas pessoas abandonam justamente porque começa a entrar nesse processo e começa a ser desconfortável, né? E aí você começa a achar que o que era legal, de repente você fala, ah, eu não sei se é, você começa a questionar o comportamento. Então, acho que um dos grandes desafios é realmente a gente, primeiro, acho que esse ponto que a gente chegou também, acho que é um desafio muito interessante, chegar ao fim dele, porque é um processo muito longo, na verdade, ele não vai acabar, né? Mas eu chegar no momento maduro de eu andar sozinho naquele processo. E acho que é colocar em dúvida. Porque normalmente, quando você pega uma pessoa que já entende o processo do autoconhecimento, ela começa a encarar de uma forma muito mais: isso aqui vai ser legal, hein? Eu quero descobrir isso aqui novo. Quando você pega alguém muito cru, com muito pouco exercício emocional, no sentido de, né, nunca foi estimulado a questionar esse ponto, né, que foi o engole o choro e vai embora, segue a sua vida, né, assim, não traga essas emoções para cá. É muito mais difícil, né? Porque ela não consegue realmente enxergar ou acessar, ela não consegue fazer essas conexões, diferente de quem muitas vezes já foi estimulado. E aí eu acho que tem um ponto legal quando a gente traz essa carreira que você trouxe, né? Quando a gente traz, eu adoro tipo conflito de gerações. Eu acho incrível quando tem um lugar trabalhando, um baby boomer lá com uma geração Z, porque dá um conflito de assim de princípios, de regras morais, assim, eu lembro que uma vez numa empresa que eu trabalhei tinha mais ou menos esse cenário, assim, foi realmente uma geração Z, assim, que tinha, né, baby boomer ali, e eles ia ter um happy hour depois do trabalho. E aí depois do trabalho a gente ia se encontrar, e aí esse rapaz que era da geração Z perguntou, que era inclusive o chefe dele, falou assim, ah, mas você vai de carro? E ele falou assim, claro, mas você não vai beber? Ah, cara, eu moro 5 minutos daqui, eu vou. Daí, por quê? Na geração dele, é super comum, por mais que tenha leis, enfim, mas assim, ele cresceu com aquilo, ele cresceu pegando o carro com 10 anos de idade, né, indo para os lugares. E a geração dessa, tipo, cara, não, você não vai fazer isso. E virou uma briga que ninguém foi para o happy hour. Assim, houve uma briga, mas o que que foi ali? Foi realmente esse conflito, né? E eu acho que as gerações que vêm, elas vêm aprendendo com as gerações anteriores. Por exemplo, os baby boomers não foi uma geração que trazia uma reflexão sobre trabalho. Trabalho para trabalhar, né? Se for para ser feliz, não se chama trabalho, né? Se for para gostar, não se chama trabalho, enfim.
E as gerações veio se quebrantando, eu acho, nesse sentido até chegar essa geração Z de colocar alguns limites, né? De fazer a gente questionar por que que eles não querem cargos de liderança. E eu vi uma vez uma mulher falando isso numa palestra, falando assim, por que que eles querem um líder, gente? Olha para a gente como líder, tomando remédio, tá todo mundo divorciado, ninguém tem vida social. O que que eles estão vendo aqui, né? Então, realmente, eu acho que esse conflito é muito rico. Eu acho que você, inclusive, dentro, né, assim, do que você hoje atua, deve ter muito isso, né, Ti? E ainda mais essa consultoria ainda dentro das carreiras também, né? Com certeza, Aninha. Dentro da consultoria, eu atendo um público muito diversificado, né? Então, eu atendo pessoas que são da geração Z, que estão naquele momento ali de, nossa, preciso de tudo para ontem, naquela correria, e eu acho isso muito. Fico até me imaginando até do outro lado, um dia como psicólogo, olhando para essas questões, porque a galera tá com 20 anos e já quer se tornar um CEO, né? E o quão isso é saudável e sustentável, eu diria até, né? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que a carreira para essa geração, para minha geração, eu costumo falar que eu fui um lote um pouco diferente da geração Z, né? Mas a galera de hoje, eu sinto da minha geração em específico, que a carreira para eles virou redes sociais, né? Então, a carreira para eles virou vou ser um TikToker e ganhar milhões por mês de uma forma muito rápida, porque as redes sociais é exatamente isso, é imediatismo, é rapidez, é tudo feito para ontem, né? E eu sinto que está sendo deixado um pouco essa ambição das pessoas construírem uma carreira voltada mesmo para o propósito, né? Então, eu vejo muito influenciadores de redes sociais, por exemplo, que tem muito esse olhar assim de falar que a vida é linda, é bela e que também vai dar certo para todo mundo, mas acho que quando a gente fala de carreira é uma questão muito individual, né? Muitos, a gente vem das gerações anteriores que assim as formações tradicionais, né, medicina, engenharia e direito, eram as profissões, assim, que, cara, até o final do mundo, né, vão ser as profissões em alta. E hoje a gente vê que já não é mais isso, né? E a mesma É, preocupação que eu falo, assim, para alguns amigos meus que vivem, inclusive, de influenciadores de redes sociais, eu trago um pouco disso, assim, qual é o teu plano B? Né? Se essas redes sociais parassem de existir, qual é o teu plano B de carreira? Né? Então eu sinto que é algo que a geração de hoje está ficando ainda mais acelerada porque a gente tem um celular na palma da nossa mão que tudo é muito rápido. A gente acorda consumindo ali um turbilhão de informações, né? Então é tudo muito rápido e imediatista. Então essa questão que você trouxe dos conflitos de gerações, isso é muito comum dentro do mundo corporativo, inclusive. muito. E assim, eu acho que ele pode ser muito saudável, muito rico, e a gente pega a falha, né, que cada geração ali acaba tendo, né? Eu vejo muito hoje, por exemplo, né, o quanto a geração Z tem essa questão com o celular. Eu brinco com a minha geração, né, que é a geração do milênio, de falar assim, não, pera, isso aqui eu preciso fazer no computador. Então, tem coisas que a gente faz no celular, tem outras coisas que a gente usa no computador. Eu tenho aqui, ó, falando com você, eu tenho um caderno, né, eu anoto, eu Ah, preciso tamo junto. escrever. Isso é Também tô com as mesmas anotações. isso é muito assim, de geração, porque é mais fácil, tem coisas que a gente aprendeu. E aí a gente volta, acho que mais uma vez, né, Ti, essa questão da aceleração do mundo, né? É muito complicado a gente trazer, assim, e a gente sente assim, nossa, eu tô acelerado, eu tô ansioso, né? Eu tô ansioso, a gente vê muito isso. E não é à toa que a gente está ansioso, né? O mundo está acelerado. Então, tanto a geração de hoje que vê um emprego ali dentro de uma rede social, todo mundo consome hoje uma rede social, né? Consome alguma coisa. E nisso é tudo tão, como você trouxe, é tudo tão lindo, é tudo tão perfeito, é tudo tão rápido, né? Que sabe o que eu acho que o que tira da gente essa rapidez e o da rede social traz assim de diversas formas é a gente não entender os processos. E aí a gente só vê o final. Isso eu vou dar um exemplo muito bom que eu vejo muito na internet, é quando o pessoal faz aqueles talentinhos, né? De mudou, assim, tá uma pia suja, ele fez isso aqui e ficou lindo. E isso acelera muito tudo que a gente quer. E a gente realmente para de curtir e entender que as coisas têm um processo. E aí a gente fica extremamente acelerado. De repente eu começo a olhar e falo assim, eu ainda não tenho uma carreira, eu não casei, eu não tenho filhos, eu não comprei um carro, não comprei uma casa, não fiz nananana, eu não cheguei a CEO, né, de uma empresa.
E aí a gente volta para o autoconhecimento. A sociedade vai estar te acelerando porque ela funciona assim. Você precisa ir na contramão, desacelerar, né, respirar, porque a vida ela não dá para ser que isso vai adoecer. E mais uma vez, o autoconhecimento traz para a gente uma questão de eu sei aonde eu estou no meu ciclo. Eu sei se eu estou iniciando, eu sei se eu estou finalizando. Então, quantas pessoas às vezes ficam extremamente frustradas porque não chegaram a tal lugar, mas espera, mas você, sei lá, você está aqui ainda, ó. Você ainda está plantando, você já quer colher, já quer plantar de novo. Então, o autoconhecimento, ele traz essa questão desse planejamento, ele traz essa questão do lugar de onde eu estou. E isso fica muito melhor. E ele leva a gente a entender que o processo, ele faz parte, né? E aí é que a gente volta mais uma vez. Olha como o propósito, ele é fundamental, né? A falta de propósito adoece. Eu tive um chefe que uma vez falava isso assim, você tem que ficar no seu trabalho até quando aquilo fizer sentido. Mais uma vez, todos nós temos uma história, às vezes tem questões financeiras, e às vezes a gente precisa ressignificar o lugar que a gente está, porque realmente não dá. Mas sempre que você tiver essa oportunidade, você pensar e falar, isso aqui ainda está fazendo sentido para mim? Né? Porque você acordar todo dia e fazer algo que não faz o mínimo de sentido, porque até o seu dia mais cansativo, até o seu dia mais estressante, quando faz sentido, você tem uma alegria no final dele, né? Aquilo vai te trazer um retorno, vai te trazer uma felicidade. Não, perfeito, Ana. Eu concordo muito com isso. Acho que tem uma frase que eu gosto muito, que chama é, desacelerar para continuar acelerando. Eu acho que é muito disso. Tem momentos na nossa carreira que a gente vai precisar daquela desacelerada, se a gente quer chegar lá nos 55, ainda de uma maneira saudável, né? Trabalhando com propósito, trabalhando de uma maneira saudável. Hoje também tem uma questão muito forte, Ana, quando a gente fala de carreira, que são diversos profissionais que estão ali naquele ritmo, acelerando, 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 dando tudo porque quer alcançar o seu sucesso, né? E aí acabam caindo num burnout, por exemplo. E aí tem que parar tudo, ressignificar tudo. Como que fica, né? Não, e olha o vazio, né? Que se chega, assim, né? O burnout é uma doença ocupacional, assim, que foi reconhecida, né? Ainda bem para a gente entender, porque é realmente isso, né? É um ritmo, é uma cobrança, é um vamos, entrega, tem que fazer, e aquela meta que foge, né? Aí, mais uma vez, a gente cai no mesmo lugar, né? Quando eu entendo, por exemplo, eu me passar de uma meta, ou eu me coloco uma meta, que ela é desproporcional ao que eu consigo fazer, sem autoconhecimento, isso vai me gerar uma frustração tão grande, né? Isso vai me gerar um estresse tão grande, porque eu perco realmente o controle do que eu tenho sobre aquilo. E quando eu conheço, eu posso falar assim, não vai dar, eu não sei fazer isso. Isso aqui eu não vou conseguir entregar. Isso aqui está fora do alcance, né? E aí existe realmente essa exaustão, né? Porque você vai, e o burnout, se a gente for desenhar, ele é realmente isso, né? Ele sobe, 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 assim, ó, Exato. deu, ele Ele descarrega, cai de ele uma desce de uma vez, vez. né? É de uma vez, assim, e gera um vazio tão grande, né? E olha como é difícil a gente ter que recuperar tudo aquilo. E isso também é muito importante, né, Tia? Assim, a carreira, ela faz parte de quem a gente é, mas ela não define quem nós somos, né? Exato. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, você vai dizer, ah, Tia, quem você é? Você vai me falar sobre a sua vida profissional? E aí você vai me falar sobre outras coisas. Então, ela vai entrar na sua identidade também, mas ela não pode ser, né? Quem você é, o seu trabalho, seja você um autônomo, seja você um funcionário de uma empresa, não pode definir quem você é, né? Porque tem outras áreas da sua vida também que fazem parte. Por qualquer motivo, às vezes você pode não conseguir mais trabalhar. E aí? Quem que vai ser você nessa história toda? Né? Exato. Quem é você nisso? E a felicidade, ela realmente ela está tão em pequenas coisas, assim. E eu trago, como a gente tinha falado antes, você me acompanhou nesse processo dessa mudança que eu falei que eu me apresentei de carreira, que foi realmente uma necessidade muito interna, muito eu que queria, né? Eu já vinha no processo de mundo corporativo, já vinha num processo de liderança, já estava há alguns anos, até que chegou um momento que eu falei, está na hora de eu mudar. E eu dei realmente, assim, se a gente for olhar num plano, né, eu mudei o meu foco de carreira para conseguir, então, onde é que eu consigo encaixar o que eu quero fazer? Aqui está me dando essa oportunidade. Nada tem a ver. Qual foi o meu pensamento ali? Foi muito o que você trouxe.
A minha maior preocupação era, eu tinha um cargo de liderança, eu falei assim, eu não vou conseguir mais entregar uma boa liderança. Eu lembro que teve um episódio que eu já vinha pensando, sabe, teve um episódio que aconteceu que trouxeram alguma situação e alguém de fora que nada tinha a ver trouxe uma solução e eu falei assim, era para eu ter dado essa solução. Mas eu não consegui, no sentido de devia ter vindo de mim, não devia ter vindo de ninguém. Que bom que você conseguiu, porque eu não consegui pensar, mas não deveria ter vindo de você. E aí eu entendi que eu falei assim, alguma coisa que está acontecendo, porque eu não consegui pensar nisso. Então, eu preciso muito me respeitar nesse sentido. Eu falei, então, daqui para frente, eu não vou ser boa para essa empresa. Daqui para frente, eu não vou ser boa para os meus colaboradores. Né? Porque você tem uma liderança que acontece muito exausta, né? Ela para de se dedicar, né? Ela para de cuidar. E tem um reflexo muito grande. A palavra de um líder para um colaborador é muito forte, muitas vezes, né? Então, eu falei assim, alguma coisa que está acontecendo. Aí eu voltei naquele pensamento, isso aqui está perdendo sentido. Por muito tempo fez muito sentido, né? Era o que eu queria, eu adorava, eu amava estar ali com pessoas, era uma forma de desenvolver, assim como você tinha também amava. Mas eu falei, alguma coisa que não está encaixando. E essa vontade de voltar, né, para a área clínica era algo que estava gritando. Eu tive apoio da minha família, tem uma amiga que estudou comigo desde a faculdade e ela sempre seguiu a carreira clínica e ela me deu uma super força, até hoje me ajuda assim com os casos, enfim, quando eu preciso. Então, olha só, né, como é um pequeno gesto, muitas vezes, que a gente faz, fala assim, cara, isso vai mudar a minha felicidade aqui como um todo. Eu ressignifico a minha vida, né? Exatamente, você comentou um ponto, Aninha, assim, é, que faz muito sentido. Eu conheço uma executiva de recursos humanos, na verdade é uma superintendente de RH, e ela, espero muito um dia ter a honra de tê-la aqui também. Ela fala uma coisa de propósito que para mim faz muito sentido. Ela comenta que ela pode fazer muito mais. Ela antes estava no mercado tradicional, né? Então ela estava das 8 às 5 da tarde numa única empresa. Hoje ela faz o tempo dela e consegue ser HR as Service, que a gente chama, que é um perfil, né? Um profissional, um diretor de recursos humanos, que ele é contratado por projeto, por demanda, né? Então ele hoje pode estar em 4 empresas realizando diversos serviços que para alguns cargos a gente pode falar que seria um pouco do papel do PJ, né, digamos assim. E é o propósito que ela se encontrou, né? Poxa, eu posso desenvolver mais e mais pessoas do que estar limitado só ali a ficar dentro de um corporativo só das 8 da manhã até 5 da tarde com as mesmas pessoas. Poxa, hoje eu posso abraçar mais e mais pessoas, desenvolver mais e mais pessoas, né? Eu acho que isso é autoconhecimento, porque uma pessoa que tem mais de 30 anos de mercado que num momento ela virou e falou: Poxa, talvez não seja isso que faça mais sentido para mim, e se reinventa. E tá tudo bem. Eu acho que aqui, quando a gente fala de autoconhecimento, é como a gente falou no início, né, Ana? É algo que a gente vai morrer e ainda vai estar com a gente, né? Porque a gente está sempre se conhecendo. O autoconhecimento não tem um fim, ela tem um começo, ela vai ter um pico de meio, mas ela não vai ter um fim. Ela não encerra, a gente está sempre se autoconhecendo, né? E o que eu gosto muito do autoconhecimento também é como ele dá pra gente, ele nos ensina, na verdade, os nossos limites. Eu estava conversando hoje, inclusive, com uma cliente, que ela disse que em diversos anos, né, e mais de 29 anos numa mesma empresa, esses 29 anos ela só disse não para a empresa 2 vezes. E foi no último não que ela saiu, que ela decidiu sair de toda essa história, né? Porque muitas das vezes as pessoas ainda têm esse estigma, né, com dizer o não pro outro, porque eu preciso priorizar o outro, mas o ato de autoconhecimento também parte daí, né? Quando eu digo não para alguém, muitas das vezes, na grande maioria delas, eu tô dizendo sim para mim. Então, a importância desse autoconhecimento, porque ele ensina pra gente os nossos limites, né? Olha, Ana, você pode vir até aqui, daqui pra frente é o meu limite, sou eu que sigo, né? Porque ele ensina justamente isso pra gente, os nossos limites. E aí, até puxando um pouco desse gancho, Aninha, eu queria trazer um pouco para você, assim, quem tá começando no mercado, né? Que talvez ainda não saiba tanto, que queira embarcar também nessa jornada de autoconhecimento, tá saindo aí da escola, naquele sentimento de, poxa, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Que faculdade eu vou fazer? E o mercado de trabalho, o que que eu vou decidir ser?
para essas pessoas que ainda não descobriram o seu talento, o seu propósito, né? O que você poderia deixar de mensagem para elas? Primeiro, eu acho que é muito legal o que você trouxe aí da história, né? Acho que é um exemplo. E realmente, tomara que você consiga trazer ela, porque a história dela deve ser muito, muito bacana, assim, de incentivo. E acho que para quem está nesse momento, eu acho que não se prenda a tentar resolver. Eu vou te trazer uma questão pessoal que eu acho, assim, muita sacanagem a gente ter que decidir, né? A nossa vida com 18, 17, 19 anos, né? É muito pouco para a gente chegar. Então, assim, abraça a sua dúvida, tá tudo bem você tem dúvida. Eu acho que é muito saudável você realmente não saber o que você quer, né? Tá sempre ali numa adolescência, tá numa fase adulta, é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Mas acho que, assim, no sentido de você se conhecer, de uma questão prática, o que que eu gosto? O que que eu me vejo fazendo? O que que eu sou bom? Se você não conseguir fazer isso sozinho, faça com alguém que é seu amigo, sua família, alguém que você confia. Você pode me ajudar a levantar pontos de qualidade meu que eu não estou conseguindo enxergar? Você consegue me ajudar onde são minhas fragilidades? Você consegue me mostrar aqui? Quando eu me vejo, né, o que que eu me vejo fazendo? Né, eu tenho habilidade com isso? Olha, eu não tenho habilidade, mas acho que eu gostaria. Ah, legal, então é um ponto que eu consigo estudar. Trabalhar o autoconhecimento para ajudar a gente no planejamento de carreira, eu acho que aquilo que eu e a gente trouxe aqui muito, eu te falou muito bem aqui agora no final, que é saiba dizer não. Saber dizer não é uma forma de se conhecer, né? Porque a gente tem tanta dificuldade em falar, o dizer não é a nossa limitação. Se questione, pergunte muito. Tem dúvidas sobre carreiras? Vá em pessoas dessas carreiras. Hoje as redes sociais dão muita liberdade, assim, sei lá, de repente você quer aqui fazer psicologia ali com o nosso mundo, né? Então, assim, deixa eu conversar com o Tiago, deixa eu entender o que é o estudar psicologia. Avalia pontos fortes, pontos fracos, vai para as suas habilidades, né? Cria esse que facilita para você, trace objetivos. Eu sei que a gente tem objetivo financeiro, mas não caia nessa de essa profissão dá dinheiro, essa profissão não dá, né? Não é bem por aí que as coisas são somente isso, né? E tem muitas carreiras que não são ditas de porta aberta, né? Que existem outros mercados que de repente você não conheceria. Avalie e reavalie sempre. Questione ali os seus propósitos. E acho que um ponto mais legal é trace objetivos. E se no final você fizer, escolher a carreira, não me identifiquei, tá tudo bem, né? Assim, a gente com 17, 18 anos, acho que o mundo vai acabar. Até que de repente você entra na faculdade, tem você com 18, com uma senhora ali de 60, né? O outro que com 30 está começando. Então, de repente, quando você vai para o mercado de trabalho, você percebe assim, nossa, eu não estou atrasado, mas não sei se você teve essa impressão de quando você entrou, que dá essa sensação certa que ali eu, você, nossa, eu perdi um ano numa faculdade que eu não queria, meu Deus, não era o que eu queria fazer. Aí, de repente, você entra, você, nossa, eu não estava nada atrasado, né? Tá tudo caminhando bem. E isso com qualquer idade, né? Você teve essa impressão também? Tipo, foi uma que Com eu já certeza, percebi. Aninha, eu me identifico Ué, super com isso. Eu acho muito, até muito injusto, né? A sociedade cobra a gente com 16 anos, terminando o ensino médio, às vezes já tem que ter todo o seu plano de vida traçado, né? Eu acho que não é bem por aí. Eu tava lendo um artigo que ele falava uma mensagem bem importante, assim, que vai com o que a gente está falando aqui uhum, nessa parte, que é assim, poxa, a gente é cobrado com 15 anos, 16, para já ter todo aquele plano, quando o nosso cérebro, acho que até foi um fato bem curioso quando eu fiquei sabendo, o nosso cérebro, ele tem um tempo para amadurecer. E eu fiquei, é, caramba, o que pode ser isso, né? Poxa, quanto tempo será que deve ser? E é justamente quando a gente atinge os 25 anos que o nosso cérebro ele vai atingir ali um marco nesse desenvolvimento, porque a gente tem áreas, né, de toda a parte do córtex, né, que a gente estuda em psicologia, as partes do córtex, né? E a gente tem áreas que são responsáveis ali pelo julgamento, pela tomada de decisão, né? E o controle emocional, que é bem parecido com o córtex pré-frontal, né? Que tem um pouco dessa função. Então, quando tudo isso está bem desenvolvido, isso significa dizer que a gente está mais equipado, digamos assim, para avaliar situações, para ter mais regulamento, né? Regular mais as nossas emoções e tomar essas decisões de uma forma mais ponderada, né? Então, eu achei isso super genial, porque eu falei, cara, é com 25 anos, não é com 15 que eu já vou ter que tomar todas essas decisões da minha vida, né? E é normal, é como você falou, assim,
é normal, e a própria ciência diz isso pra gente, de que é normal, e que a gente pode abraçar esse nosso sentimento, a gente não tá perdido, a gente só tá no começo dessa jornada de autoconhecimento. Então, é acolher esses Isso é normal, sentimentos. É só normal. isso é normal, assim, tudo bem. Eu acho que é esse o ponto. Acho que a principal dica seria assim, trace, veja, mas se você está em dúvida, entenda que você está no caminho normal. Se você de repente escolheu não era aquilo, tá tudo bem. Muda de novo. O importante realmente é você buscar algo que faça sentido para você, né? E é muito engraçado, porque quanto mais feliz você vai estar naquilo, você vai ter um sucesso de várias formas acontecendo, né? E isso, assim, realmente preenche muito mais. Eu acho que esse ponto que você trouxe a parte científica, né, do que realmente acontece, pega e leva com você, assim, veja, estude, se permita, né, conheça sobre. Eu acho que esse é o ponto principal. Muito bom, né? Tirar essa autocobrança e embarcar na jornada, né? A gente vai se sentir perdido em muitos momentos, é um sentimento normal, né? É sinal que a gente está ali nesse processo. E Aninha, para a gente caminhar aqui para os nossos minutos finais, que a hora voa que a gente nem percebe, né? Do papo tá tão bom que a gente nem percebe. Mas vamos lá, a gente entendeu aqui que, poxa, para eu embarcar nessa jornada de autoconhecimento, eu preciso primeiro, antes de tudo, não ter medo. É embarcar nela de cabeça, sem medo, sem receio. E se tiver o medo e o frio na barriga, que a gente vá com esse medo e esse frio na barriga mesmo, né? E o quão é importante que a gente, de uma certa forma, não tenha esse receio e que a gente esteja disposto a olhar também para aquelas partes de nós que são as nossas fraquezas, né? Digamos assim, como a gente pode olhar para elas com mais carinho, acolhendo elas, né? Descobrindo ali nossos pontos positivos, os pontos que a gente tem de melhoria, olhando para o nosso eu interior, né? Se autoconhecendo de fato e o com esse autoconhecimento ele se torna importante ali para a gente ter uma carreira realizada, né? Que a gente tem uma carreira alinhada com o nosso propósito, e esse propósito tá tudo bem, ele mudar dos 15 para os 20, dos 20 para os 30, dos 30 para o 40 e por aí vai. Nosso propósito sempre está em constante mudança, porque nós, seres humanos, que mantemos todos os pilares da nossa vida de pé, a gente está em constante mudança e evolução, então tá tudo bem mudar no meio do caminho, né? E eu queria te fazer uma última pergunta, que foi uma pergunta que veio, inclusive, da caixinha de perguntas que eu deixei disponível lá no Instagram pra galera. Inclusive, se você não me acompanhe lá, é Thiago com TH, Oliveira.domrh. Então, eu tô sempre compartilhando conteúdos por lá sobre RH estratégico, sobre carreira, e levando pessoas especiais como a Ana para lá também, para esse espaço. Então, Aninha, terapia, né? Tô no autoconhecimento, nada melhor do que embarcar nessa jornada com a terapia. Quando a gente fala no papel da terapia para desenvolver esse autoconhecimento, é, como que você enxerga esse papel da terapia para desenvolver o autoconhecimento em busca desse propósito, né? Indo de encontro com esse propósito de carreira? A terapia, acho que ela é uma das ferramentas muito mais utilizadas, justamente porque a psicologia ela vem, né, com todo um respaldo científico para isso. Né? Ali é uma questão de uma escutativa, é uma devolutiva, quando você vem com aquele emaranhado de pensamento, tem um profissional realmente que está ali ativamente desfazendo esses nós junto com você. E acho que tem um papel muito bom, que é a questão da segurança, né? Como dá muito medo, muitas vezes, de entrar nesse processo, é você ter alguém que fala assim, eu estou junto com você, você não está sozinho, eu não vou largar a sua mão, né? Então, esse processo todo de alguém te questionar no sentido de por que que isso te dói, né? Será que isso não pode ser? Enfim, eu acho que é um ambiente muito seguro justamente para você poder explorar, para você poder soltar suas dúvidas, para você questionar e você saber que ali você pode falar. Então, o papel, né? Acho que o papel da psicologia, né? Nesse ato da clínica, que vem com essa ênfase, independente da linha que se segue, né? Acho que todas elas funcionam. Existem cada caso que existe ali algumas indicações, mas o mais importante é você ir atrás de um profissional que você se identifique, né? Que você vai criar esse laço de confiança, você vai criar esse vínculo
e uma linha que também faça sentido para você, né? Então, por isso tem essa busca muito ativa. Então, a psicologia, acho que ela, por ela ser essa ferramenta proposital de autoconhecimento, ela vai trazer diversas formas justamente para a gente conseguir entender quem é que sou eu. Dentro desse espaço, tem uma pessoa profissional que ela também sabe quem eu sou, mas ela sabe o processo que me ajuda a chegar até lá. E isso é seguro, né? Eu estou ali no ambiente que eu garanto sem o julgamento, que eu garanto um sigilo, então, eu acabo ficando mais confiante por conta disso. Muito bom. E não há lugar mais seguro do que um ambiente, um espaço de terapia, né? Que a gente É, possa falar dos nossos sentimentos, falar de nós mesmos, com pessoas que estão ali capacitadas, né? Que vêm aí de uma jornada de 5 anos de muito estudo, muita dedicação, suas especializações, né? Em busca de tornar esse espaço um espaço seguro, né, para os pacientes e que a gente possa, como a gente está falando aqui, né, que a gente possa, através desse autoconhecimento, do se conhecer, conhecer o meu talento, os meus pontos fortes, meus pontos de melhoria, né, as minhas zonas invisíveis que eu possa ter ali, que o outro vê e eu não, né, que é o processo de autoconhecimento, né? Conectado ali ao propósito, à realização na nossa carreira. Né? Que o que é propósito para mim e uma carreira realizada para mim é diferente do que é para mim, que é diferente do que é para quem está acompanhando aqui. Cada um vai ter a sua régua, o seu balizador, digamos assim, né, Ninha? Ninha, para a gente poder encerrar mesmo com chave de ouro, eu queria que você deixasse aqui sempre costumo falar para os meus convidados deixarem uma mensagem especial sobre o tema que a gente está falando no final do vídeo. Eu queria que você deixasse uma mensagem especial para a galera que está acompanhando a gente aqui, que separou esses minutinhos para poder te ouvir, poder aprender junto com você, porque eu aprendi demais aqui, estou com várias anotações para já pôr em prática, e eu queria que você deixasse uma mensagem especial aqui de encerramento para a galera sobre esse tema tão importante. primeiro de tudo, muito obrigada pela sua confiança, Ti, mais uma vez. Eu nunca vou parar de agradecer sobre isso. Agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, que me escutaram, né? Que acho que é uma troca. Eu quero deixar para vocês, acho que uma das coisas mais importantes que tem, e eu já falei aqui, eu vou repetir. Não existe nenhuma relação mais importante do que a sua relação com você mesmo. Então, invista nisso. E se por acaso você errar, entenda que o errar é parte da nossa humanidade, né? Então, assim, não tenha medo, se arrisque, né? E cuide realmente de você, invista na relação com você, porque você vai ver outras coisas ali acontecendo. E mais uma vez, muito obrigada pela confiança de todos vocês. Muito bom. Um aulão aqui, hein, gente? Um monte de conteúdo muito importante para já sair daqui praticando, iniciando nessa jornada, já falando para terapeuta, né, para psicólogo, ó, vamos falar de autoconhecimento no próximo. E Aninha, ponto importante, agora você está na nova página da sua vida, estou muito feliz por isso. Muito sucesso para você, te acompanho aí há bastante tempo, então temos nossa relação de amizade, de parceria. Então, desejo muito sucesso nesse novo capítulo, que você arrase e que você seja cada vez mais conectada com o seu propósito, né? Que é justamente isso que a gente falou. Aninha, quem quer consumir conteúdo seu, quem quer te acompanhar, quem quer fazer um processo terapêutico com você, como procurar a Ana, como encontrar a Ana. Posso te deixar aqui, até porque a gente estava falando, né? Uma outra geração e não tem Instagram, essas coisas assim. Mas eu tenho meu LinkedIn, tá? Se alguém quiser, que é o Ana Oliveira, é o Ana com dois N's, pode procurar. E também eu vou deixar aqui o meu número. Realmente, assim, se alguém quiser entrar em contato, quer fazer terapia, só quer bater um papo, qualquer coisa, eu deixo aberto para vocês, que é o 11 9 4534-9984. Pode entrar em contato comigo direto. E aí, se quiser, compartilhe a rede social que é pessoal, e aí a gente conversa, e fica todo mundo próximo de todo mundo. Fiquem à vontade para me acionar. Arrasou, Aninha. Primeiramente, acho que assim, queria te agradecer, né, nesses minutinhos, segundos finais, queria te agradecer. Eu acho que é muito especial ter você aqui comigo, ter você aqui com a gente, falando de um tema tão importante. Estou muito feliz, acho que eu saio daqui muito realizado de ter uma pessoa tão importante falando de um tema que nos acompanha, né, e que a nossa carreira, que a nossa vida quer se conhecer. Então, gratidão, muito sucesso por onde você passar.
As portas estão sempre abertas. Quando você quiser vir falar de qualquer outra coisa aqui com a gente, pode ter certeza. É só mandar mensagem que a gente agenda o dia aqui e alinha os temas, tá bom? Mas gratidão pela sua disponibilidade e por ter topado embarcar nessa com a gente. Imagina, obrigada mais uma vez, que obrigada mesmo pela torcida. Muito sucesso na sua carreira, na sua faculdade. Conte comigo sempre, pode, por favor, sempre me chamar também. Um grande beijo, viu, gente? Obrigada, Ti. Obrigado, pessoal. Ó, então, quem quiser entrar em contato com a Ana, eu vou disponibilizar os contatos dela aqui embaixo também. Me siga no Instagram. A Aninha ainda não tem Instagram, acho que por enquanto, né, Aninha? Mas em breve acredito que ela vá É, criar. Mas entre em contato com a Ana, conheça mais o trabalho dela, desse propósito que ela vem realizando com tanto carinho, tanta dedicação, tá bom? Até o nosso próximo episódio. E em breve a gente volta aí em mais um encontro.